Prémio Intermarché Produção Nacional foi criado em 2014 com o objetivo de valorizar o que de melhor se faz em Portugal no setor agroalimentar. A 10ª edição dos prémios é lançada este sábado, dia 7 de junho, aqui na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, local simbólico onde todos os anos são abertas as candidaturas aos prémios. Este ano vão realizar-se 5 conversas em parceria entre o Intermarché e a CMTV, que vão abordar temas como as tendências da produção alimentar, os bastidores das cadeias de abastecimento, o impacto de iniciativas como esta na produção local, o que procuram atualmente os consumidores, entre vários outros assuntos. Nesta primeira conversa vamos conhecer melhor os prémios Intermarché Produção Nacional, a sua história, evolução ao longo dos anos e impacto no setor agroalimentar, assim como também lançar oficialmente a 10ª edição dos prémios. Para isso estão aqui presentes Anne Sainte-Marie, que é a presidente do Conselho de Administração do Intermarché, Sofia Hartley, que é responsável do programa Origens e porta-voz do Prémio Intermarché Produção Nacional, Gonçalo Santos Andrade, que é vice-presidente da CAP, a Confederação dos Agricultores Portugueses, e Nuno Duarte, da Atlantic Sun Farms, que é vencedor da primeira edição do prémio. Sejam muito bem-vindos, os 4. Muito obrigada aqui pela vossa presença. Anne Sainte-Marie, começando por si, porque é que há 10 anos o Intermarché resolveu criar este prémio? Então, valoriza imenso os produtores, não é? Mas enquadra-se no programa Origem. Eu penso que é a Sofia que vai falar do quadro, que é finalmente o bolo. Isso acaba por ser a cereja, porque vamos nomear, e há mais de 11 anos, não é? Nomeamos cada ano 3 produtores, 3 PMEs, que vão ter visibilidade e que vamos apoiar ao longo da vida dela e comercializar nos nossos pontos de venda, nos nossos intermarchés. Portanto, o objetivo do Intermarché também era valorizar os produtores e a produção nacional. Valorizar o tema, evidentemente, mas a valorização, como também são PMEs, temos que estar realmente aos pés na terra. Nós estamos também PME, porque o nosso grupo é feito de empresários. Vamos valorizar, trabalhar em conjuntos, fazer comércio, não é? E ajudamos um ao outro a aquela sustentabilidade que a gente precisa entre nós e evidentemente, o ponto final é o bom produto. O tema realmente de ligação é vender e promover estes produtos portugueses de excelência. Sofia Hartley, como é que foi montar um projeto desta natureza? Então, o montar esta iniciativa acabou por ser muito desafiante, porque foi um projeto pensado, portanto, ideias consolidadas nos vários departamentos e na própria empresa, em que acabou por gerar, portanto, uma ideia de vamos premiar aquilo que de melhor se faz em Portugal. Nós fazemos, portanto, acompanhamento da produção nacional e, com isso, tentar fazer o acompanhamento destas pessoas e ajudá-las a que elas tenham visibilidade e que mostrem aquilo que sabem fazer de melhor. E houve pessoas que logo se disponibilizaram para ser vossos parceiros, que aplaudiram a iniciativa, houve desafios inicialmente, como é que foi? Sim, as pessoas, portanto, acabaram por acatar muito bem, portanto, a ideia, acharam que deveria ser uma oportunidade de visibilidade do prémio, vamos lá, terem visibilidade, terem notariedade, fazermos-los crescer, muitas vezes eles direcionados até para pequenas empresas, em que, portanto, por si só não chegariam, portanto, a lado nenhum, porque precisavam aqui de algumas ferramentas para poder chegar à comercialização do seu produto. Com o prémio conseguiram, portanto, fazer que esta expressão e que este reconhecimento lhe fosse dado. Gonçalo Santos Andrade, da sua experiência como vice-presidente da CAP e do seu conhecimento do setor, pensa que o setor nacional agrícola precisava que existisse um prémio desta natureza para ter mais visibilidade e mais reconhecimento? Obrigado, Marta. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Intermarché, porque, além desta parceria ser muito longa, agradecer estarmos na Feira Nacional da Agricultura a celebrar a 10ª edição do prémio. Estes prémios são muito relevantes para a produção nacional. Nós sabemos que os consumidores estão cada vez mais atentos
à produção local, neste caso à produção a partir de Portugal, e por isso nós abraçamos desde o início esta parceria com o Intermarché, e é muito relevante para a produção nacional haver, no fundo, retalhistas, e nós vemos muito a cadeia agroalimentar como esta parceria dos produtores, da logística e da distribuição. Os consumidores só têm acesso a produtos de elevada qualidade, com segurança alimentar, com parcerias fortes como estas, e é muito importante o Intermarché reconhecer quais são os produtores que melhor se adaptaram durante este tempo, e por isso foi muito relevante esta iniciativa, e aproveito para dar os parabéns pela iniciativa, e que nós abraçamos desde o início com enorme entusiasmo. Nuno Duarte, para quem não conhece, a Atlantic Sun Farms é uma empresa agrícola que se dedica à produção e comercialização de batata doce. E, por favor, acrescenta alguma coisa se me estiver aqui a faltar alguma coisa. Quando vocês concorreram à primeira edição do prémio, a Intermarché Produção Nacional, que tipo de empresa é que eram? Eram ainda pequeninos? Estavam a começar? Quem é que vocês eram? Ok, olá, boa tarde. Agradeço também o convite do Intermarché para estar aqui presente. E então, esses primeiros anos foi uns anos de pesquisa, de trabalho, de desenvolver novas ferramentas para a produção de batata doce. A batata doce começou, digamos, nesses anos a ter uma expressão maior nos mercados. Nessa altura trabalhávamos 20 pessoas na Atlantic Sun Farms. Hoje somos por volta de 60 pessoas a trabalhar. Aumentámos a área não aumentámos muito, mas em termos de produção aumentámos 70%, ou seja, neste momento produzimos mais 70% do que produzíamos em 2014. Pronto, e evolução, obviamente, com o apoio do Intermarché. Sempre trabalhámos com o Intermarché destes anos todos, sempre foi um nosso parceiro. Mas pronto, basicamente a Atlantic Sun Farms é uma empresa que foi criada para a produção de batata doce com uma visão de futuro, não uma visão de momento. Obviamente que a batata doce tinha uma pouca expressão. Neste momento é um produto de eleição, é um produto que tem outro tipo de mercado. Já vamos olhar melhor para a história da Atlantic Sun Farms. Anne Sainte-Marie, voltando aqui um pouco às origens, como é que foi a aceitação do mercado quando lançaram o prémio? Os produtores ficaram curiosos, ficaram com vontade de participar? O que é que sentiram da parte do Intermarché? Penso que, primeira vez, não é? E a Sofia transmitiu, foi super bem acolhido porque não existia. Não é? Somos pequeninos, normalmente o que é que faz um produtor? Vai numa central das compras, enormíssima, e lá temos, com este programa Origem e estes prémios, vamos valorizar e ajudar os pequenos, entre aspas, não há só PME, mas a maior parte são PMEs que vão crescer connosco. E às vezes até micro PMEs, se calhar. E até micro, e justamente, o tema mesmo destes prémios é ir buscar quem não pode ter visibilidade e vender. E no final, eu acho que sou o Gonçalo para responder um bocadinho ao testemunho dela. O consumidor, que eu acho que é o mais importante, é que isso que interessa também, porque nós vivemos dos consumidores. Na minha loja, eu tenho uma loja, porque também sou chefe de empresa, fora da batata doce do Gonçalo, não querem. E quando aparece, porque nos produz todos os anos, aprendi, não é, a batata doce, agora o Gonçalo vai talvez conseguir, a terra tem um ritmo, não é? Claro. Quando aparece no nosso linear uma batata doce do Peru, toda a gente está furioso. E acho que a gente ganhou tudo. Porque é isso o tema. O tema é mobilizar à volta do produto português, mas não de fachada, marketing, mas fazer que no final está reconhecida a 300% e até está tão reconhecida que quando não está uma guerra, nós temos que tirar a batata doce do Peru, porque a partir de agora não se consegue perceber, não é? Pronto. E realmente por isto, então, para concluir e responder... Os consumidores também já valorizam o que é nacional. Valoriza. E tu, Gonçalo, que acho que é um dos exemplos espetaculares, é que entrou pelo prémio e saiu como o nosso vendedor de batata doce, num mensinho de 2 mil milhões de euros. Pronto, temos que falar às vezes de dimensão e de sucesso, porque acho que foi um sucesso muito bom. Sofia, como é que foi a evolução do prémio ao longo de todos estes anos?
Pronto, o prémio acabou por ser, portanto, é um crescer, não é? Todos os anos. Acabou por haver, por parte dos produtores, uma adesão muito grande, portanto, a esta iniciativa, porque, como já tinha referido, era a forma de mostrar o seu produto. Neste caso, só acrescentando aqui uma nota, Atlantic Sun Farms, na altura, quando candidata ao prémio, portanto, era uma empresa que, no fundo, também procurava o mercado nacional. Portanto, que ainda não estavam posicionados. Nós, com o prémio, portanto, fomos pioneiros no sentido de o lançar, para dar esta oportunidade a que empresas mais pequenas ou que estavam no setor com uma visão só de exportação, portanto, puxá-las um bocadinho ao mercado nacional. E hoje a Atlantic Sun Farms acaba por ser, do ponto de vista de exclusividade, portanto, só nosso parceiro. Portanto, é isto que nós tentámos fazer com o prémio. Portanto, o desenvolvimento de cada um dos produtores e, portanto, a que eles se adaptassem também cada vez ao mercado. Mas indo ao encontro Especificamente as mudanças no prémio das ao longo mudanças destes de anos. prémio. Portanto, fomos-nos, portanto, aqui acabar por juntar a todos os produtos e a todos os produtores, fomos fazendo uma adequação. Portanto, e acabámos por respeitar muitas das vezes os inputs que nos vinham e adequar, portanto, à Mas, realidade por de exemplo, cada um no que diz deles. respeito às categorias, no que diz respeito à forma de candidatura, o que é que foram adaptando? Inicialmente, portanto, as categorias assentavam em 3 pilares fundamentais, que era a inovação, a sustentabilidade, portanto, e a origem do produto. Neste momento houve uma adequação, partimos para outro tipo de categorias, que vamos referir, portanto, mais à frente, em que fez com que os produtos fossem mais inclusivos, a categoria fosse mais abrangente e acabasse por captar um número maior, portanto, de participação no prémio. Portanto, as candidaturas têm vindo a aumentar ao longo dos tempos. A aumentar ao longo dos tempos e a adequar-se, portanto, a cada realidade. Gonçalo Santos Andrade, à medida que os prémios foram evoluindo, passando ao longo dos tempos, ganhando expressão, notou algumas alterações nos produtores e no setor agrícola? O setor agroalimentar nos últimos 10 anos teve uma evolução fantástica. Ou seja, desde o surgimento do lançamento do prémio, evidentemente que houve uma evolução muito grande. Os produtores apostam cada vez mais em tecnologia, apostam numa agricultura de precisão, altamente tecnológica, com uma preocupação muito grande da sustentabilidade ambiental, social, mas não esquecem da económica. Mas, por exemplo, antigamente falava-se muito quanto é que a agricultura utilizava de água por hectare, porque há um ponto que nós temos que deixar claro. Os agricultores não gastam água. Os agricultores utilizam água para produzir alimentos, para os consumidores terem acesso a esses alimentos. E se nós compararmos, por exemplo, o que acontecia há 10 anos atrás, os agricultores, falava-se muito em utilização de água por hectare. Hoje em dia nós falamos em gotas de água controladas no telemóvel, com sistemas, com software que nós sabemos se a planta precisa de mais uma gota de água. E com centros de investigação e desenvolvimento dentro dos próprios agricultores ou organizações de produtores, porque nós na CAP defendemos muito a questão das organizações de produtores, porque os agricultores, mesmo quando falamos de escala, é importante unirem-se para ganharem escala, para conseguirem ter também maior poder negocial, estarem mais preparados para o mercado, mas toda esta evolução foi uma evolução gigantesca e que, graças a Deus, quando surgiu, por exemplo, uma pandemia, os consumidores deram valor aos agricultores e a toda a cadeia agroalimentar, porque mesmo nestes anos de maiores desafios entre 2020 e 2022, tiveram sempre acesso a produtos de
qualidade e com segurança alimentar. Mas notou que os prémios em concreto tiveram algum impacto no setor agroalimentar? O facto de alguns produtores terem tido mais visibilidade, mais notoriedade, de entrarem nas cadeias de fornecimento, por Sim, exemplo? posso lhe dar exemplos muito concretos. Os produtores adequam também as suas práticas mais sustentáveis, mais amigas do ambiente, mais a pensar na biodiversidade, mais em pensar em diminuir o desperdício alimentar, muito pelos requisitos que a distribuição tem, e neste caso o Intermarché. Ou seja, nós, quando falamos da evolução do setor agroalimentar, e neste caso do setor primário, dos agricultores, a distribuição tem muita culpa neste bom desenvolvimento, porque quando surgem todas estas exigências, evidentemente que os agricultores querem fazer boa figura e querem ganhar o prémio. E por isso adaptam práticas melhores a nível do seu dia-a-dia para conseguirem vencer estes prémios, como a Atlantic Sun Farms fez neste caso. Nuno Duarte, e para a Atlantic Sun Farms, que impacto é que teve ganhar o prémio nesta primeira edição? O que é que representou para vocês? Sim, foi importante, com certeza. Como disse, continuamos o prémio em si, a notoriedade, claro, não é? Termos aparecido nos meios de comunicação, termos essa visibilidade, mas eu penso que mais importante foi a continuidade que demos ao longo destes 10, 11 anos já, quase, não é? Que sempre trabalhámos em conjunto, sempre aumentámos os volumes para o Intermarché. Todos os anos estamos a aumentar as vendas para o Intermarché. E como dizia a Sofia há pouco, estavam mais focados na exportação e Sim, passaram a vender para o mercado nacional. Sim, o foco da empresa é o mercado alemão, neste caso, mas vendemos para toda a Europa, para todo o mundo. Em Portugal, o único parceiro que temos é o Intermarché, ou seja, vendemos a única cadeia de supermercados, vendemos é o Intermarché. Em termos de o prémio foi essa visibilidade e esse braço dado que tivemos com o Intermarché. É o que posso... Ou seja, fizemos este caminho quase em conjunto. Portanto, para comprar boa batata doce é no Intermarché. É a batata do Gonçalo. A do Gonçalo, mais nenhuma. Mais nenhuma. É importante. Sofia, à medida que o Intermarché continua a apostar nestes prémios, qual é que foi o impacto que teve para a marca? Portanto, notariedade, visibilidade e, no fundo, tentar transparecer a escala de que damos ao produtor para que ele possa crescer connosco. E houve alguma mudança na relação entre o Intermarché e os produtores locais, por exemplo? Não, porque nós já fazemos, através do programa Origem, já fazemos esse acompanhamento com a nossa produção. Nós temos um conjunto de produtores que trabalham para nós e que nós ajudamos, portanto, a crescer e a que eles tenham uma planificação das suas culturas ao longo do seu ciclo cultural, portanto, a nível de um ano agrícola. Portanto, adequamos essas práticas que há bocado o Gonçalo referia, que é adequar um bocadinho a forma de produção e ajudamos a que essa produção seja cada vez mais sustentável, seja sempre baseada em práticas culturais, portanto, mais adequadas, falar da eficiência da rega, que é extremamente importante, portanto, haver aqui uma série de pontos que nós possamos reunir para que eles possam crescer connosco. E em relação à percepção dos consumidores, há pouco a Anne Sainte-Marie dava aqui um exemplo engraçado, que é as pessoas chegam lá e já não querem a batata doce do Peru e ficam zangadas, por assim dizer, porque querem um produto nacional. A existência dos prémios permitiu dar uma melhor percepção do Intermarché perante os consumidores enquanto marca defensora da produção nacional e daquilo que é português? Sim, claro. Dá alguma credibilidade, portanto, no acompanhamento acabamos por dar ao consumidor em termos de segurança alimentar, um conforto, uma confiança, portanto, de consumir aquele produto. Os produtos, portanto, que é o caso da batata doce, acaba por ser um bocadinho mais sazonal. Nessas alturas, também informar o cliente ou o consumidor de que nós temos, em Portugal, há certas culturas que não se podem fazer o ano inteiro.
E isso é importantíssimo. Porquê? Porque quando elas são feitas no seu ciclo, portanto, adequado às nossas condições, o produto acaba por ter mais sabor, acaba por ter, em termos de características organoléticas, portanto, outro tipo de apresentação, sabor, olfato, ou seja, características que dão toda a diferença. O prémio, nestas situações em concreto, acabou por ajudar a que muitos produtos se desenvolvessem da melhor forma para que estejam na prateleira E do o nosso... consumidor mais informado também. Com certeza. A transparência, sim, eu penso que a palavra é a transparência também. O circuito curto, vamos falar do circuito que não é curto, não é? Porque comprar, o Gonzalo não é comprar num produto que foi transportado numa central, que vai num caminhão, que vem de uma loja, que vai voltar. Pronto, é outro tema, não é? E é um tema super importante que o consumidor valoriza, é o preço justo. Do momento que já é local, evidentemente não há 46 intermediários, as coisas são muito mais simples, são muito mais transparentes. Nós temos a explicação da parte da produção do princípio até o fim do que a gente paga, que é importante, não é? E acho que há um equilíbrio de sustentabilidade adequado completamente. Eu penso que na valorização da marca deu mais um toque de credibilidade, como tu disseste, sim, não é? Porque nós, 20% do nosso sortido está comprado em local. Quando eu digo local, não é no nacional. Eu tenho uma loja em Lagos, para mim o local é o Algarve. Pronto, o Gonzalo faz parte, está no limite, mas faz parte, não é? E então, é-me dar mais uma prova concreta que ajuda e sustentabiliza o sistema. Porque ter razão sozinho não vale a pena. E realmente o consumidor sabe que está a contribuir para a economia portuguesa. Pronto, e é mais uma prova. Português. Pronto, e é mais uma prova do que é que nós estamos a fazer e reforça por uma coisa mais importante que é o fresco. Porque o que é de mais penetrante dentro do carrinho de compras dos consumidores é o fresco. Quer dizer, a imagem da ensina, a imagem do produto, a imagem do produtor passa para estes produtos. Pronto. Eu já agora, se me permitem, claro, só colocar aqui um ponto. Esta discussão pode ter inúmeros pontos de vista. Eu acho que a discussão do Peru é muito interessante, porque é assim, para mim o mercado local para os agricultores de Portugal é a União Europeia a 27. São os 449 milhões de consumidores que temos na União Europeia. Porque nós em Portugal só temos 2,3% dos consumidores da União Europeia. E é muito relevante esta questão de tentarmos valorizar o produtor local, e é muito interessante, mas nós também precisamos de perceber que precisamos de valorizar a produção da União Europeia. Ou seja, nós temos que valorizar os produtos produzidos na União Europeia. Estamos na Feira Nacional da Agricultura, temos o Comissário Europeu para a Agricultura presente hoje aqui e evidentemente que é muito bom termos esta ambição da União Europeia ser o líder mundial no combate às alterações climáticas, mas temos que ir a números e factos. A União Europeia emite apenas 12% das emissões de gases de efeito de estufa global. Se o agroalimentar da União Europeia chegar a 20%, que não chega, são 2,4% do mundo. Nós temos que ter acordos com a China, com os Estados Unidos e com a Índia para conseguirmos ter algo que seja realmente sustentável. Porque os agricultores estão a ser obrigados a diminuir a sua produção na União Europeia com as ambições do Pacto Ecológico Europeu, da estratégia do Prado ao Prato, que têm que ser revistas, e este comissário, graças a Deus, está muito atento a essa situação e estão a rever essas metas, porque nós estamos a diminuir a produção total da nossa União Europeia e estamos a importar mais de países terceiros. Ou seja, o Intermarché está muito bem posicionado nesta situação, até porque tem presença em vários países da União Europeia e, portanto, pode ajudar não só a nível nacional, mas noutras geografias. É importante que nós tenhamos esta mensagem sempre. Para mim, o local é esta linha Lisboa-Helsínquia. Ok. Eu há pouco ia dar um exemplo quase caricato, indo ao encontro do que a Sofia descrevia, de ser importante valorizar o ciclo, que a Sofia e a Ana dizia também, de ser importante valorizar o ciclo de produção. Eu recordo-me de estar nos Estados Unidos, em dezembro, a nevar, e entro num espaço comercial onde há melancia. Eu pensei, uau, melancia nesta altura do ano. Fui provar a melancia e não sabia rigorosamente nada.
Portanto, minha rica melancia portuguesa. Portanto, é isso que, lá está, quando a Anne-Marie dizia de passar esta informação ao consumidor, é ter a percepção que não podemos ter tudo o ano inteiro. Porque senão não é a verdadeira fruta, os verdadeiros legumes. Marta, tenho que falar outra vez. Diga. É assim, no caso específico dos frutos de verão, que nós conhecemos como os frutos da terra, a meloa, a melancia ou o melão, é verdade que temos um ciclo específico a nível nacional de produção. Mas atenção que os agricultores apostam imenso na inovação das variedades. E, por exemplo, Portugal consegue produzir amora e framboesa 52 semanas por ano. E, portanto, temos que ter algum cuidado também nesta abordagem. Porque o consumidor português pode ter no Intermarché framboesa e amora nacional 52 semanas por ano com sabor. E, portanto, temos que ter... Eu percebo essa conversa e os nossos avós estavam muito habituados a essa situação, mas o agroalimentar evoluiu muito nestes últimos 10 anos. E, portanto, convém nós separarmos um bocadinho estas conversas, porque, por vezes, pode haver razão em alguns produtos, noutros nem tanto. Mas daí a importância de passar essa informação ao consumidor. Explicar. Explicar isso ao consumidor. É o caso da batata doce. Nós, a ASF investiu muito em câmaras de conservação de batata doce e nós neste momento temos batata doce, vou dizer, 10 meses por ano. Ou seja, e sem perder qualidade. Faltou 2. Falta 2, exatamente. Falta 2 porque o Intermarché pede-nos muita batata e nós ficamos sem estoque. Anne Sainte-Marie, já falou um pouco sobre isto, mas no fundo, qual é que é a relação deste prémio e o compromisso do Intermarché com os produtores locais? Então, na estrutura mesmo do Intermarché, como eu falei, faz parte do nosso ADN. Nós já trabalhamos com o local. Agora, a certificação, a entrada pelo produto de origem, porque o que importa também é o caderno de encargos. Pronto, não é? A qualidade e o tema permite de credibilizar e, sobretudo, ter uma normalização profissional, não é? Do que está à volta de nós e entrar também em processos profissionais sustentáveis. Quando eu falo de sustentabilidade, permite responder, nós não falamos só de ambiental, que é fundamental, pronto, evidentemente que é fundamental. Nós falamos também de sustentabilidade em termos de trabalho, em termos de vendas, em termos de financeiros também, que acaba por estar tudo ligado. em termos de comércios, em termos de empregos, pronto, e exatamente como o Gonçalo, exatamente como qualquer PME, quer dizer, o tema completo permite ter visibilidade e explicar também isto tudo. Acho que é importante. Sofia, em relação ao prémio especificamente, já me disse que se foi adaptando às tendências do mercado e para este ano, quais é que são as novidades? As principais categorias, portanto, acabam por assentar numa que é cada das nossas, portanto, acaba por ser, portanto, a origem portuguesa que está aqui a alavancar, baseada na sustentabilidade também e olhando para a responsabilidade social e ambiental da mesma e olhando também para o reaproveitamento, que é muito importante, portanto, esta parte do reaproveitamento e do desperdício zero dos próprios alimentos. Portanto, vamos ter aqui esta abrangência maior e vai haver mais inclusão por parte de todos os produtores. Dizendo aqui que este ano abrimos o prémio para os nossos produtores internos também, que no passado também já estava aberto, mas não estava, portanto, tão evidente. E dizer com isto que o que pretendemos é cada vez mais profissionalizar as categorias, diversificando e querendo que mais pessoas, portanto, acabem por querer participar. Em que aspecto o profissionalizar as categorias? Profissionalizar as categorias nos temas que no fundo estão em voga, não é? Já falámos aqui tanto de sustentabilidade, de desperdício zero e afins. Pronto, e a origem, dar um enfoque sempre ao que é nosso, que é o ser nacional. Gonçalo, pegando justamente na sustentabilidade de que já falou, numa altura em que as empresas estão preocupadas em cumprir com os critérios ESG, não é? Portanto, falamos de critérios ambientais, sociais e de governança, mesmo aquelas PMEs que ainda não é exigido, mas que no fundo fazem parte da cadeia de fornecimento e acabam por ter de, como dizia há pouco, o agricultor quer cumprir para agradar e parecer melhor e poder entrar na cadeia de distribuição. Sendo que estas preocupações também já começam a ser importantes para o público em geral, o que é que o consumidor procura atualmente?
Eu penso que do lado dos agricultores estamos todos muito conscientes de toda esta relevância. A Sofia falava na questão também do desperdício alimentar. O desperdício alimentar temos todos muito a fazer, mas eu acho que aí o consumidor se calhar é quem mais tem a fazer, porque grande percentagem do desperdício alimentar infelizmente ainda é nas nossas casas e portanto há uma educação também no tratamento dos próprios produtos que nós levamos para casa, que tem que haver uma maior consciencialização de como tratarmos os produtos, principalmente quando falamos de produtos frescos, que a maioria dos prémios também estamos aqui a falar de produtos frescos. Mas a nível das exigências de ESG, todos os grupos da distribuição, e bem, quer os nacionais, quer os internacionais, estão com uma aposta muito forte a esse nível e, portanto, nós na Confederação estamos, no fundo, a sensibilizar não só os diretores da Confederação, que já tiveram que fazer formações específicas a nível de governance, porque hoje em dia é obrigatório termos formações específicas já para saber como lidar com estes novos temas e evidentemente que toda a parte social, que há pouco também foi aqui mencionada, este é um setor que precisamos muito de migrantes para continuar a trabalhar e precisamos de ter condições de integrar dignamente esses migrantes, não só na nossa sociedade, mas dar-lhes condições de habitabilidade também dignas e, portanto, para que possam trazer as suas famílias, etc. E aí tem que haver um trabalho não só dos agricultores, da distribuição, mas também do próprio governo e dos municípios em criarem todas essas condições. E estes prémios também ajudam muito nisso, porque dão uma visibilidade muito grande aos produtores locais e aí, em conjunto com os municípios, percebem que ao verem estas empresas crescerem e a precisarem de dar resposta aos grupos, de apostarmos em todos estes temas de ESG. Nuno Duarte, qual é a vossa perspectiva? Aquilo que o consumidor procura mudou ao longo destes 10, 11 anos? Sim, mudou. Nós quando não foi o caso do Intermarché, mas nós notámos na altura quando começámos a trabalhar falava-se muito em produtos embalados, em produtos pequenas embalagens, plástico. Na altura não havia ainda muito essa ou seja, esse não era um problema. Hoje em dia nós notamos que o cliente está mais sensibilizado com isso, ou seja, o produto, nós vendemos neste momento muito mais produto a granel do que vendíamos no passado, ou seja, o cliente já tem essa percepção de que o embalado nem sempre é o melhor. Não só por questões ambientais, claro, não é todo o desperdício que existe nesses pequenos embalados, mas também para a qualidade do produto. Muitas vezes digamos o granel, não é? Uma caixa normal de 6 kg, 10 kg, seja o que for, o cliente, pelo menos é essa a percepção que eu tenho, de cá, eles... Mais uma vez, especificando, se calhar um bocadinho depende dos produtos, tal e qual como a sazonalidade. Dos produtos. Se calhar foi essa a aprendizagem que os clientes fizeram ou não sei, mas é essa a percepção que nós temos. Muito menos embalados neste momento, muito mais produto a granel. Também, entretanto, criámos a linha biológica. Neste momento produzimos produto biológico. Cerca de 40% da nossa produção neste momento é biológica. Que há 10 anos não havia essa procura. Neste momento o mercado, principalmente os mercados europeus, o mercado local europeu exige-nos que tenhamos produto biológico, muito mais também consciência do produto. Em 2010 nós enviávamos uma batata doce com um pequeno corte, era rejeitada. Neste momento as pessoas já perceberam o que é uma batata doce, não é uma pera, é um produto diferente. Eu penso que... E o produto não tem que ser perfeitinho no seu aspecto para ser bom. Exatamente.
Isso notamos, e pessoalmente o Intermarché, nesse aspecto, aprendeu ou trabalha muito bem a batata doce, na minha opinião. Sofia Hartley já mencionou o programa Origens, mas para quem não conhece, que programa é este? Portanto, o programa incide no acompanhamento, como já referi, da produção. Ele, neste momento, portanto, estende-se a 560 produtores. Estamos a falar de 370 referências, cerca de 370. Estamos a falar numa área de produção à volta da centena, portanto, de produção. E em termos de tonelagem, portanto, também... 50 mil toneladas. Isso. E então, acaba por ser um programa que acompanha os produtores, que lhes dá, portanto, aqui alguma informação acerca daquilo que se pretende em termos de boas práticas culturais. Portanto, vamos adaptando cada vez mais e profissionalizando o setor, que no fundo acaba por já estar bastante desenvolvido. Anne Sainte-Marie, e em que medida é que tanto este Prémio da Produção Nacional e o programa Origens respondem a estas exigências deste consumidor que está cada vez mais atento, que já aceita uma batata doce com uma ligeira ranhura, que nem sempre quer plástico, ou seja, há um consumidor também já desperto, quase como as empresas, para o ESG? Eu ia dizer que o consumidor viu a diferença. Quer dizer, entre antes e depois, que não havia informação que estava, que tu disseste, embalada e vinda de não sei onde, pronto. E hoje a qualidade do produto, vamos falar de qualidade, o objetivo mesmo assim é subir em qualidade, ser transparente e ter o melhor produto possível, porque é assim que funciona o comércio, não é? E então, pela diferença, o acompanhamento e tudo o que estamos a explicar, porque acho que a explicação, a educação, como dizer, a valorização e sobretudo a comprovar no terreno, fez que hoje em dia, como diz, as batatas doce do Peru, eu vou tirar no meu linear porque ninguém quer comprar. A gente já ganhou tudo. Eu penso que há um tema também, Sofia, que devia falar à volta do prémio, peço desculpa, e a inovação. Porque há o tema da inovação, porque ter tudo o que toda a gente tem e bom é indispensável. Ter uma coisa que vai puxar e vai, vamos dizer, promover uma iniciativa, e talvez a iniciativa pode ser depois um negócio, porque a inovação também 30% transforma em negócios, também é um dos temas, não é, Sofia? Sim. Para propor também ao consumidor uma coisa que no sistema clássico normalizado nunca podia ter, porque já agora é um risco. E então, há muitos produtores a se lançar, não é, nesta inovação e nesta diferenciação. Sim, portanto, a ideia aqui é fazer com que o produtor cada vez mais se adeque, portanto, às regras do que nós pretendemos em termos de mercado, mas referir aqui também que há uma parte de reeducação do próprio consumidor, ainda há muito para fazer, para perceber, para dar um bocadinho de valor, portanto, ao produto já com um defeito ou não, já com uma diferençazinha porque está na prateleira fora da sua época, indo ao encontro àquilo que o Gonçalo referiu, que nós as pessoas cada vez mais, os produtores tentam-se profissionalizar cada vez mais, e a ideia é sempre estender o ciclo cultural, portanto, daquilo que nós fazemos, portanto, a nível nacional. Portanto, que é antecipar, fazer o precoce, portanto, do produto, antecipar as colheitas e tardiamente também apostar em variedades, portanto, que se adequem àquelas alturas ou alturas de produção, e fazer com que elas vão de encontro àquilo que referia a Marta há bocado, que era o sabor e as características todas do produto em si. Gonçalo, em termos de programas e de iniciativas para apoiar os agricultores, existem também programas de governo, como aquele que estamos a ver aqui à volta, que é o Portugal Sou Eu, e existem programas de iniciativa privada como este prémio. São tipos de valorização diferentes dos agricultores, igualmente importantes, ou se sente que de um lado faz mais diferença do que do outro? Eu acho que todos os programas de valorização da produção são muito importantes e, portanto, não quero desvalorizar um em detrimento do outro. Acho que são muito relevantes,
quer o programa de valorização que o Intermarché promove, quer o programa Portugal Sou Eu, que nos permite também ter aqui a divulgação de produtos nacionais. O problema é que normalmente tudo o que tem financiamento público tem muita burocracia associada e, portanto, precisamos de muita simplificação. Mas, evidentemente, que qualquer programa que tente valorizar a produção nacional é muito relevante. Ainda por cima, porque cada vez temos consumidores, como a Marta já referiu e como já ouvimos aqui hoje na conversa, mais informados, mais exigentes, mas que também procuram dietas mais equilibradas, mais saudáveis, mais à base dos produtos que o agroalimentar produz, e por isso há uma oportunidade muito grande para o agroalimentar. O agroalimentar tem uma oportunidade gigantesca nos próximos anos. Somos 8,2 mil milhões de consumidores neste momento, mas amanhã, que é 2030, seremos 8,5. Em 2037, 9 mil milhões. Há um mar de oportunidades para fazermos e seguramente contamos com a Intermarché para ajudar os produtores nacionais. Praticamente para terminar a nossa conversa, importa, Sofia, lançar aqui oficialmente a 10ª edição dos prémios, com a informação que falta dizer, que são datas importantes, valor dos prémios. Então, as datas importantes, estamos a lançar hoje o prémio. Vamos fazer, portanto, uma apresentação do site oficial com os vários procedimentos em setembro. Em outubro, portanto, vamos fazer a apresentação das candidaturas e vamos, portanto, divulgá-las. E depois acabamos por, em junho, neste mesmo palco, portanto, premiar os produtores que à partida tiverem esta distinção, dizendo com isto também que cada categoria, portanto, acaba por aqui envolver um valor bastante significativo, que são 25 mil euros, que os produtores vão ser premiados a cada, portanto, nas 3 categorias principais. E depois podem investir em inovação. É uma ajuda, é um incentivo. Para terminar, Nuno Duarte, para todos os seus colegas, digamos assim, que nunca se candidataram a um prémio destes, que conselho é que pode dar, que sugestão é que pode dar a quem nunca participou? Aconselho a participarem, claro, não é? Mas eu acho importante o prémio, mas acho que também existe, como o Gonçalo disse, existe uma série de outras iniciativas que todas têm valor, claro, mas eu acho que a ajuda maior é neste caso, os supermercados comprarem produtos nacionais, valorizarem o produto. O prémio é muito importante. É muito importante a valorização, o reconhecimento que temos, mas se calhar, se formos a ver, as empresas que ganharam em 2014, ganharam o prémio, se calhar algumas sobreviveram, outras não sobreviveram, outras enredaram por outros caminhos. Ou seja, o prémio é importante, mas não é um fator... É um incentivo. É um incentivo, exatamente. Não é um fator ajuda decisivo, não é um fator de... Acho que está na consciência do produtor, neste caso, de procurar trabalhar também o produto, trabalhar bem, valorizar o produto de cada um, não é? E claro, e depois o reconhecimento vem, com certeza, com prémios ou sem prémios, mas claro que os prémios são importantes. Muito obrigada aos 4 aqui pela vossa presença e por esta conversa. Obrigada também por ter estado deste lado a acompanhar. Na próxima conversa vamos falar sobre as tendências na produção alimentar. Será que o futuro é orgânico? Até breve.